Poucas bandas foram tão representativas para os anos 80 quanto The Cure. Em um intervalo de uma década, a banda encabeçada por Robert Smith havia enfileirado uma sequência de faixas de enorme sucesso que ajudaram a estabelecer a estética, o estilo de composição e a sonoridade da época. São canções como Boys Don't Cry, A Forest, The Love Cats, In Between Days, Close to Me, Just Like Heaven, que serviram de trilha sonora para os momentos de solidão, embalaram namoros ou, na maior parte das vezes, serviram de acalento para os corações partidos de jovens e adultos. Com todo esse repertório em mão e milhares de cópias de discos vendidos, havia no final da década de 1980 uma sensação de dever cumprido. Mas Smith e seus parceiros de banda reservavam algumas surpresas ao público. Elson Barbosa, seja muito bem-vindo de volta aqui. Você que já bateu um papo incrível comigo falando sobre My Bloody Valentine, regressa agora para falar sobre The Cure. E eu tenho duas perguntas. A primeira, como foi o seu primeiro contato com a banda desse cara maravilhoso de batom e cabelão? E eu sei que você talvez seja a pessoa mais próxima que eu conheço que apertou a mão de Robert Smith e tocou um show de abertura para ele. É isso mesmo. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, ouvintes aí do podcast? Obrigado desde já pelo convite. Primeiro comentando sobre o meu primeiro contato, né, com The Cure. Eu comecei a conhecer a banda lá por 85, 86, quando começou a tocar nas rádios e começou a tocar o clipe, nos programas de clipe da época, da música In Between Days. E que veio junto do lançamento do Standing on a Beach aqui no Brasil, né? Uhum. E foi legal comentar, que nessa época o Clipe, que era o programa de clipes na Rede Globo, e que é incrível pensar que a Globo tinha um programa de clipe na época, né? O Clipe tinha como tema de abertura a música In Between Days. Então um monte de gente, toda a minha geração, certamente conheceu a banda ali, né? Isso pelo menos uns 5 anos antes da estreia da MTV Brasil, né? Exatamente isso. E passava bastante o clipe de Between Days, passava bastante de Close to Me, então todo mundo já foi começando a conhecer ali, né? E o Standing on a Beach foi um dos primeiros discos que eu comprei na minha vida. Certamente foi o primeiro disco internacional, porque até então eu já ouvia algumas bandas nacionais ali na época, né? Ouvia, sei lá, RPM, ouvia Titãs, Legião, mas o primeiro disco internacional certamente foi o Standing on a Beach, justamente por ouvir In Between Days e Close to Me tocando direto nos programas e na rádio, né? Então o primeiro contato foi ali. Que massa. E como que foi anos depois abrir pro Robert Smith e The Cure aqui no Brasil? Você tocou, foi há 10 anos, em 2013. Foi há 10 anos, a gente fez 2 shows, né? A história toda foi que a gente um dia, a minha banda chama Harold, né? Na época chamava Harold Lane, a gente recebeu um convite, recebeu um e-mail do nada da produção do show, só perguntando assim, vocês têm disponibilidade de 2 shows em abril? E a gente olhou para aquele e-mail, a gente achou tudo meio estranho, assim, a gente viu o remetente ali, que eu não lembro qual que era a produtora, não era Time for Fun, mas era uma dessas grandes ali. Uhum. E a gente viu aquele e-mail, a gente achou estranho ali, né? E aí a gente pegou e respondeu que sim, né? Nós temos disponibilidade ali, né? Podem nos passar mais detalhes ali. E o segundo e-mail já foi, referente aos shows de abertura do The Cure, vocês estariam interessados? E a gente assim, caiu pra trás ali, né? Você achou que fosse trote ou alguma coisa? A gente até achava que era algum esquema, eu achei que era algum golpe, que eles iriam cobrar uma grana pra gente pagar, alguma coisa assim, sabe? E na hora eu peguei e respondi, olha, sim, você pode passar mais detalhes, então. E aí começaram a explicar que no fundo já era o convite, porque a grande história por trás é que o The Cure, o Robert Smith, ele sempre foi uma pessoa super ligada em bandas novas. Uhum. E ele, pessoalmente, ele gosta de escolher as bandas que abrem os shows deles em todos os lugares, né? E aí, de alguma forma, que até hoje eu não descobri, ele procurou na internet, no YouTube, alguma coisa assim, por tags ali, achou a gente, escolheu a gente e já nos convidou para abrir o show do Rio e de São Paulo. Então foi uma história espetacular. Conheci ele pessoalmente, peguei na mão dele, assim, cumprimentei. Ele me cumprimentou e ele falou no camarim, ele falou, olha, parabéns pelo trabalho de vocês, gosto muito do trabalho de vocês. E eu tive a vontade de corrigir. Ele falou, não, tá errado, é o contrário, sou eu que gosto do trabalho de vocês, assim. Então foi incrível, foi inacreditável tudo que aconteceu no dia ali. Eu tô arrepiado. Eu lembro de você postando essa foto no Facebook na época, assim, eu achei
Achei sensacional. Eu sei que em algumas ocasiões, normalmente as produtoras oferecem, assim, 3, 4 bandas pro artista, o artista escolhe, essa aqui eu acho que mais combina com a gente. Mas que legal saber que partiu dele essa história, assim, incrível demais. É isso mesmo. E é muito louco você falar que você foi apresentado ao The Cure na época do In Between Days, ali com o clipe de Close to Me, que o clipe de Close to Me foi a mesma coisa que me apresentou The Cure, só que eu acho que uns 15 anos depois, porque eu fui assistir, eu lembro na época, era na MTV, no horário do almoço, assim, eles tinham aquelas compilações de clipes aleatórios, mesclavam umas bandas recentes, coisas antigas, e eu lembro que eu fiquei muito fascinado com aquele clipe que se passava inteiro dentro de um guarda-roupa. E eu queria saber quem era essa banda. Nessa época eu já tava ouvindo Strokes, já tava ouvindo The Killers, estava ouvindo todas essas bandas ali do começo dos anos 2000. E eu falei, cara, isso é muito parecido com as coisas que eu tô ouvindo. E aí depois que eu fui entender que, na verdade, eles são basicamente a base, o alicerce criativo para todas as coisas dos anos 2000 e até hoje, né? Talvez seja uma das bandas mais influentes de todos os tempos, né? Exatamente. Boa, mas quem é Robert Smith? Quem é o The Cure? Então, caso esse seja o seu primeiro contato com a banda, o The Cure é um grupo inglês fundado em 1978 na cidade de Crawley, na Inglaterra, e em mais de 4 décadas de carreira a banda passou por diferentes formações, porém sempre manteve como membro principal o vocalista, guitarrista e principal compositor, o Robert Smith. Como muitas das bandas que surgiram no final da década de 1970, o Cure nasce influenciado pelo punk, porém logo no primeiro álbum de estúdio, Three Imaginary Boys, de 1979, já se permite provar de novas sonoridades, ponto de partida para uma seleção de obras que iriam da New Wave ao uso de temas cada vez mais densos e sombrios, flertando ali com a música gótica. E essa mesma riqueza no processo artístico seria ainda mais evidente nas letras das canções, sempre marcadas pelo lirismo confessional, angústias, tormentos existenciais e temas nihilistas que viriam a contribuir para a formação do movimento gótico, o qual a banda é costumeiramente relacionada, porém nunca manteve um vínculo propriamente dito. O próprio Robert Smith estava assistindo uma série de entrevistas recentes dele nos últimos dias, e a coisa que ele mais detestava era que tentassem encaixar o The Cure e o trabalho dele em algum rótulo, tipo, não somos New Wave, nós não somos pop, nós não somos góticos, nós somos uma banda que circula por todos esses gêneros, e eu acho que eles sempre conseguiram circular, né, muito bem por todos esses estilos, né? É isso mesmo, eles são tudo isso ao mesmo tempo, né? Sim, fascinante. E por conta dessa pluralidade de estilos, é possível agrupar algumas das obras da banda em pequenos cercadinhos. Enquanto o Three Imaginary Boys é uma típica obra de estreia transitando por entre estilos, em uma clara busca, assim, pela própria identidade da banda, a sequência seguinte, formada pelos 17 Seconds, de 1980, Faith, de 1981 e Pornography, de 1982, costumam ser enquadrados como uma fase gótica da banda. E aí eu quero saber se desses três ou até do primeiro, qual que é o que você mais gosta, você mais se identifica, Elson? Eu diria o Pornography de cara, e pra mim ele ainda é o meu favorito até hoje, assim. Eu tenho um carinho muito grande por esses discos, porque eles nunca saíram no Brasil. Vale comentar que naquela época ainda, anos 80, anos 90, sair no Brasil era uma coisa especial, era uma coisa diferente, né? Porque a gente não conseguia ter contato com esses discos se eles não saíssem em edição nacional. Especialmente caro, né? São caras, exatamente. E aqui no Brasil começaram a lançar a partir do The Top. Eles nunca lançaram os primeiros discos aqui em edição nacional, salvo engano, talvez tenha saído depois, né? Mas nessa época não tinha. Mas eu consegui comprar esses discos por uma loja que importava as edições argentinas, porque saía na Argentina, mas não saía no Brasil. Então eu tenho esses discos na edição argentina e até o nome das músicas traduzidos, é até engraçado de ver no encarte ali, no selo do disco, né? E desde a primeira vez que eu ouvi o Pornography, eu sabia que eu estava ouvindo alguma coisa muito especial ali, né? Porque é um disco super denso, super pesado, quase no limite do desespero ali, né? Sim. E tinha, juntando com essa raridade, né? De saber que esse disco era muito difícil de achar aqui no Brasil, né? Então foi uma época muito feliz ali de conseguir ter acesso a esses discos. Eu concordo totalmente com você, assim, eu acho que o Pornography dessa fase é uma das mais interessantes. Eu tenho um carinho especial pelo Faith por conta dessa coisa meio atmosférica ali, que ele já vai, tem uma pegadinha de pós-punk, de respiros finais do pós-punk ali, mas eu acho que o Pornography tem um amadurecimento poético, instrumental, assim, excepcional. Mas eu acho muito curioso, voltando, assim, pro Three Imaginary Boys, eu nunca tinha me ligado, mas o reouvindo agora pra fazer essa pauta, o quanto eles pegam algumas coisas de Elvis Costello
Costello, por exemplo, que é um cara ali meio que dos anos 70, final dos anos 70, tem umas guitarras que são muito parecidas e eu nunca tinha me ligado nisso, assim, e eu comecei a ler uns artigos da época e todo mundo citando, assim, o Elvis Costello como uma influência deles, então achei curioso. Passado o breve respiro com The Top, em 1984, que costuma ser encarado como um flerte com a psicodelia, o grupo dá início à sua fase comercialmente mais bem recebida e musicalmente acessível, iniciando com The Head on the Door, de 1985, e seguindo com Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, de 1987. Aqui foi onde você já estava em contato com eles também, né? Desses aqui, qual que é o que você mais curte? Eu sou um grande fã até hoje do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Talvez seja o grande disco que não aparece muito assim, né, como grande destaque, mas talvez seja o grande disco deles. Porque é um disco super variado, talvez seja o disco mais variado de toda a carreira deles, e eu sempre achei incrível ali o quanto que as músicas... O disco começa de uma forma super densa, né, com The Kiss, e logo na segunda música vem uma faixa super fofa com violinos, que é Cat, e tudo isso parece que não faz muito sentido, mas você vai ouvindo todo o disco, você percebe que existe ali, tudo isso é The Cure, né? Então ele meio que tá dizendo pra gente que a gente não precisa ter limites, a gente não precisa fazer um disco que todas as músicas sejam parecidas, a gente pode apontar para diversos caminhos ali que tudo isso passa a fazer sentido. E eu acho assim que a grande música do The Cure, se alguém chegar para mim e falar, olha, não conheço The Cure, me fala uma música para eu ouvir para ver se eu gosto, eu vou direto no Just Like Heaven, que é do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Talvez seja o grande disco dos caras ali, né? Perfeito. Eu sou o The Head on the Door, como por conta do Close to Me, e veio ali naquela fase de adolescência, então a gente queria aquele carinho especial da adolescência que muitas vezes se apega por obras que talvez nem sejam as melhores, mas como relaciona com uma memória da época é difícil escapar, mas ainda assim é um puta disco muito bom. Eu lembro que na época a comunidade do Orkut, The Cure, a maior que existia, era com a capa do Head on the Door, assim. In Between Days, eu lembro de depois ter visto o clipe e ter aquela coisa meio azul esverdeada e a câmera que vai e volta num balanço. Eu falava, cara, esses caras são muito bons. E eu acho que aí destaca uma coisa pra mim, que é o quanto o Robert Smith é um cara mega retraído. Você vê nas entrevistas, é muito difícil você entrevistar ele. Ele é um cara muito arredio, muito difícil de você chegar até ele, mas ao mesmo tempo que ele é um cara muito introspectivo, ele cria canções tão emocionais que são de uma capacidade de dialogar com qualquer indivíduo, assim, de uma força que eu nunca vi igual, sabe? Esse domínio dele de dialogar com o pop, com os sentimentos humanos, é uma coisa que eu acho que nesses últimos anos ninguém foi capaz de replicar, até hoje. Tanto que volta e meia tem artista fazendo versão de músicas deles e versões de sucesso das músicas deles, porque é uma sinceridade, uma força, uma entrega muito grande em tudo que ele produz, né? Isso mesmo. Bom, e com uma discografia farta, recomendamos mergulhar aqui em cada um desses discos isoladamente, mas aproveitando a volta do grupo inglês para uma extensa turnê que vai passar por diferentes cidades da América Latina e deve culminar em uma apresentação no Primavera Sound São Paulo em dezembro. Hoje nós vamos conversar sobre uma das obras mais cultuadas do grupo, Disintegration, de 1989. E apesar do sucesso comercial do disco anterior, o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que o Elson adora aqui, que garantiu ao grupo uma turnê mundial com diversas apresentações esgotadas, o Smith não estava nem um pouco contente com os rumos da banda, ele não gostava desse sucesso comercial que eles vinham levando ali, e além desses conflitos com alguns dos integrantes, como o tecladista e cofundador, o Lotus Hurt, que seria desligado do grupo posteriormente por conta do vício em álcool, o Smith foi consumido pela própria depressão, efeito direto desse sucesso crescente, né, da banda. E como efeito desse período turbulento, ele e a Mary Theresa Poole, que é a noiva dele, com quem ele vive aí há mais de 4 décadas juntos, eles se mudaram, passaram a viver ali numa região específica de Londres, onde ele passou a tratar da própria depressão dele com consumos consideráveis de LSD, o que de um jeito ou de outro amenizou e potencializou as angústias dele dentro desse período. E o resultado dessa lisérgica combinação de sentimentos viria a orientar diretamente o processo de composição do músico, que passou a investir em letras cada vez mais melancólicas e uma tapeçaria musical que parecia dialogar com o etéreo.
outro aspecto bastante representativo que marca esse processo pré-entrada em estúdio diz respeito à idade do Smith. Na época ele tinha ali ele estava com 29 para 30 anos, então ele passou a refletir cada vez mais sobre a própria existência, encontrando justamente nessa temática da inevitabilidade da passagem do tempo e na degradação dos indivíduos um importante componente de estímulo ali para a composição das faixas. E aí o próprio nome do disco, né, Disintegration, ele não vem por acaso, então aquela coisa do retorno de Saturno, a passagem da crise dos 29, a chegada nos 30 anos, meio que de um jeito ou de outro, tudo se reflete nesse processo. Você passou por essa crise, Elson, quando você chegou ali nos seus 30, ou não percebeu isso? Passei incólume, né? Eu acabei não passando por isso ali, né? Mas a trilha sonora da minha época, eu acho que ela reflete bastante isso, né? Especialmente que é final dos anos 80, né? Tem várias bandas nessa linha um pouco mais pesadas, um pouco mais melancólicas, de final de década, começo da década seguinte, né? Então a trilha sonora reflete bastante, assim, mas acho que pessoalmente, eu passei um pouquinho mais leve ali. Perfeito. E na época ainda tinha um fator muito curioso, que existiam rumores sobre o possível fim da banda. Lembrando, o The Cure tava ali completando uma década de carreira, e sei lá, é muito comum que depois de uma década as bandas acabem encerrando. Smiths ali da mesma época, depois de 10 anos encerrar suas carreiras, Beatles depois de 10 anos encerrou suas carreiras. Então é muito natural que depois desse período a imprensa já sussurrava isso ali dizendo que a banda tava chegando ao fim. Só que o Smith seguiu focado em suas ideias e mergulhou de cabeça no processo de criação do disco, que por conta desse caráter existencial e atmosfera contemplativa, resultou na construção de faixas cada vez mais extensas e transcendentais. E aí eu acho que um fato bem curioso desse processo de composição todo é a chegada do Roger O'Donnell, que é o tecladista, que ele meio que veio, ele já tinha excursionado com a banda anteriormente, ele veio meio que para complementar essa falta do Lol ali, porque ele estava cada vez mais desligado da banda, ele tem pouca participação dentro do disco mesmo. Logo no processo de gravação ele já seria afastado do grupo, né? Um cara que é meio que um dos formadores ali, mas eu acho que aqui entra uma característica muito representativa do Disintegration de maneira geral, que é esse uso destacado do sintetizador, e um sintetizador menos neon, que era uma coisa muito característica ali, e muito mais contemplativo, imersivo, quase flertando com Dream Pop em alguns momentos, né, Elson? Isso mesmo. O teclado é uma coisa que aparecia bastante no disco ali, né? Muito mais do que nos discos anteriores. Então acho que foi a característica que mais apareceu, né? Da primeira vez que eu já ouvi o disco. Eu acho curioso como essa estrutura desse teclado, que é um teclado bem melancólico, carregado, ele parece quase opressivo em alguns momentos, ele vai refletir muito no que vai ser produzido aqui no Brasil no começo dos anos 90. Tipo, se você pega o Legião Urbana ali do Descobrimento do Brasil, a Tempestade, eu acho que é a mesma carga de tipo de harmonia, de melodia. Parece que é uma nuvem, assim, uma coisa sentando em cima de você. Eu acho que esse disco todo tem essa característica. Mas chegando no Disintegration em específico, Elcio, eu quero perguntar quais são as suas composições favoritas desse disco, que tem 12 faixas, ele é um disco bem extenso, são 71 minutos de duração. Das 12 músicas, 4 delas foram singles, mas eu quero saber quais são as suas favoritas desse álbum. Eu acho que eu vou citar duas. Uma que dá pra citar a música que pra mim mais representa esse disco. Nessa linha também, que se alguém me perguntasse, nunca ouvi esse disco, me fala uma música pra ver se eu gosto, eu acho que eu iria de Pictures of You, que eu acho que ela sintetiza todo o disco ali, minha justamente favorita. nessa tristeza, nessa melancolia. Então eu acho que ela é incrível, né? E agora, uma segunda música que é pra fugir dos hits, tem uma música que eu adoro, que é justamente a última, a Untitled, que eu tenho a impressão que ela é mais leve, ela é mais leve do disco ali, e a forma como eu enxergo, se a gente for tentar colocar isso numa imagem, num filme, eu enxergo que esse disco inteiro parece uma madrugada que você passa sozinho ali, tá chovendo Total. lá fora, tá frio, tá tudo meio melancólico, mas Untitled me parece que tá começando, o sol tá começando a sair, então a gente não dormiu nada, a gente ainda tá se sentindo meio mal ali, mas tá começando a nascer um dia novo ali, então parece que alguma coisa tá se abrindo ali, né? Eu enxergo Untitled com um pouquinho de esperança nesse disco ali, né? Então eu gosto bastante da forma como eles encerraram. Nossa, é uma analogia perfeita. Eu acho que ela tem é um disco que é uma jornada, assim. Primeiro porque ele é um disco completamente não comercial,
porque você enfileira ali uma sequência. Eu gosto muito dessa sequência ali no final, que é The Same Deep Water As You, que ela tem 9 minutos e 22. A faixa título, Disintegration, que tem 8 minutos e 19. Homesick, que tem 7 minutos e 7. Então, assim, é uma coisa que pros padrões da época, lembrando que em 1989 a gente tinha Janet Jackson e Michael Jackson no topo das paradas com músicas altamente comerciais, acessíveis. Ali a gente tinha um princípio do que seria o hip hop invadindo as rádios também. Então meio que o The Cure ia num caminho oposto de tudo que tava rolando. E mesmo dentro da cena alternativa, se a gente pega o Pixies, que era uma banda que também lança disco nesse ano, era uma coisa muito mais urgente, era uma coisa muito menos contemplativa. E o Cure vai para um outro lado. Eles falam assim, não, meu amigo, a gente vai fazer uma música, ela vai durar o tempo que a gente quer que dure e vocês vão embarcar nessa viagem instrumental com a gente do jeito que a gente quer. Então logo de cara você tem esses sintetizadores caindo ali, aí a guitarra vai solando, sempre carregada de efeito. A letra da canção ela vai começar lá pelo minuto 4, minuto 5, o refrão vem lá no 6, no 7 e vai se estendendo. E eu acho bonito como ao vivo eles estendem essa duração ainda mais. Então os shows do The Cure são experiências catárticas que duram, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas de duração. E eu acho que essa atmosfera desse disco meio que dialoga muito com isso. Mas puxando para as minhas favoritas, Pictures of You, eu acho que é uma das músicas mais bonitas que o The Cure já fez, assim, porque ela é uma letra muito singela, mas ela tá toda envolvida tem uma camada com mais uma camada e mais uma camada, e até você chegar nesse núcleo dela, assim, tem tanta coisa para você atravessar, mas eles têm músicas que são mais acessíveis. Love Song, por exemplo, talvez seja o principal sucesso comercial desse disco, é total isso. Lullaby também é uma música que teve uma boa recepção positiva, mas eu gosto que você citou o Untitled porque ela é de fato a que talvez seja mais distante desse... O disco inteiro ele é quase fúnebre em alguns momentos, assim, é uma coisa meio arrastada, é tipo o Joy Division no Atmosphere, sabe? Com aqueles sintetizadores carregados. E essa não, ela parece que é quase uma escaletinha ali no final, né? Meio que depois dessa jornada, bora respirar que a vida continua, né? É isso mesmo. Perfeito, perfeito. E olha só, o Disintegration ele foi lançado em 2 de maio de 1989. Ele alcançou a posição de número 3 nas paradas de álbuns do Reino Unido, é a posição mais alta que a banda já havia conquistado na parada naquele momento. E no Reino Unido, o principal single, Lullaby, se tornou o hit de maior sucesso na carreira do The Cure, que é o país de origem, alcançando a posição de número 5. E aí é muito curioso que nos Estados Unidos, devido à sua participação no filme Los Angeles, o selo americano da banda Elektra Records lançou Fascination Street como primeiro single, porém o single seguinte internacional, que é o Love Song, tornou-se o hit de maior sucesso do The Cure nos Estados Unidos, alcançando o número 2 nas paradas da Billboard. Então, voltando, a gente tá falando de um cenário norte-americano, onde meio que acaba pautando a música pro resto do mundo, com uma banda que tava fazendo um som totalmente avesso ao que tava sendo produzido na época, emplacando uma música totalmente contemplativa nessas paradas e fazendo sucesso em cima disso. E aí, logo na primeira semana, o Disintegration vendeu mais de 60 mil cópias somente no Reino Unido. E em 1992, estima-se que tenha vendido mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. E aí é só voltar uma coisa aqui. Foram 4 singles lançados: Lullaby em abril de 89, Fascination Street em abril de 89, Love Song em agosto de 1989 e Pictures of You num dia antes de eu nascer, em 19 de março de 1990. Então é um disco que de fato rendeu bastante, deu pra banda tirar um suco aqui desse trabalho todo. E apesar desse enorme sucesso comercial durante todo o processo de gravação do trabalho, o Smith foi fortemente questionado pela gravadora, que não acreditava no estilo adotado pela banda, produção das faixas cada vez mais extensas e uma espécie de regresso aos temas sombrios dos primeiros anos. Por isso que eu gosto muito lá do Faith, do Pornography, eu sinto que eles meio que fecham um ciclo, sabe? E eu acho muito representativo o fato de que, eu não sei você, mas esse disco sai tipo em 1989, meio que estamos fechando uma década, então ele meio que, eu não sei se você tem essa percepção de que ele meio que sintetiza o que foi os anos 80 de alguma forma. Total. Aquele lado mais sombrio, mais gótico mesmo dos anos 80 ali, eu acho que ele representa bastante. E eu acho que é curioso até destacar que, se a gente olhar para o Pornography, que é o disco mais pesado, mais denso deles, no mesmo ano, eles lançaram
Let's Go to Bed, que é uma faixa toda dançante, eletrônica, toda meio boba, assim, né? E eles lançaram no mesmo ano. E se a gente olhar pro Disintegration, encerrando essa fase deles, o single seguinte já foi Friday I'm in Love, que também é uma música toda alegre, então é meio que um encerramento de capítulos e o começo de um capítulo um pouco mais leve nos anos seguintes, né? Interessante observar. Perfeito. E curiosamente, Disintegration acabou se transformando em uma das obras mais influentes da banda para toda uma geração de novos artistas. Por conta desse uso destacado dos sintetizadores e ambientações etéreas, o trabalho é costumeiramente relacionado como um dos alicerces do Dream Pop, servindo de inspiração para alguns dos nomes que eu sou apaixonado, como Sigur Rós, o Beach House, DXX, uma infinidade de outras bandas. Algumas copiam descaradamente. O Legião Urbana ali, ó, tem uns sintetizadores, uns tecladões ali é o Carlos Trilha, se eu não me engano, que é o tecladista deles ali na época, que meio que faz igualzinho, assim, umas linhas muito parecidas. E esse impacto pode ser percebido não apenas no trabalho dos próprios músicos, como na imprensa e na cultura pop de maneira geral. Embora tenha dividido a opinião da crítica na época do seu lançamento, Disintegration se transformou no queridinho da imprensa e parte do público ao longo dos anos. A revista Rolling Stone colocou o trabalho na posição de número 326 em sua lista de 2003, dos 500 melhores discos de todos os tempos. O álbum foi considerado o melhor álbum de 1989 pela Melody Maker e ficou na 17ª posição na lista dos 40 melhores álbuns dos anos 80 da revista Kill, e na 38ª dos melhores álbuns dos anos 80 na Pitchfork. Só que anos mais tarde, quando a Pitchfork fez uma revisão dessa lista deles, valorizando muito mais, por exemplo, a questão de artistas pretos, que era uma coisa que praticamente não existia na lista inicial, ainda assim, o Disintegration ele saltou para a 9ª posição, então ele estava ali no top 10 dos melhores discos dos anos 80, disputando ali com Sonic Youth, Michael Jackson e Prince. Elson, quero perguntar para você hoje, qual que é o impacto do Disintegration para a música atual? Você acha que ele reverbera de alguma forma ou você acha que ele ficou um produto dos anos 80? Não, eu acho que ele reverbera e principalmente dá pra teorizar que os anos 90 começaram de uma forma meio nihilista, também meio pra baixo ali, com as bandas do grunge ali, né? E que tem muito a ver com esse disco. Então, certamente, mesmo que sonoricamente parece que não faz muito sentido, talvez todo mundo estivesse ouvindo o Disintegration ali na época. Especialmente porque a banda lançou esse disco já no auge. Se a gente olhar de novo pro Pornography lá, eles ainda eram uma banda pequena, que não estava propriamente ainda influenciando muitas pessoas. Mas o Disintegration, eles já eram gigantescos, já estavam tocando, né? Lotava fazendo turnês estádio no nessa mundo época. inteiro, tocando em estádios, tocando em rádio, e fizeram esse disco, que é um disco super melancólico, certamente influenciando, escrevendo tudo que estava acontecendo nas décadas seguintes, né? Então eu acho que é um disco que reverbera até hoje, sem dúvida. Perfeito. E qual que é a sua nota pro Disintegration? Eu sei que você já falou aí que o Pornography é o seu favorito. Nota 9, eu amo que você sempre puxa pra baixo esses discos que eu acho maravilhoso. No Loveless, você deu uma nota pra baixo. Cara, pra mim é 10, assim, é 10 cravadinho. Eu acho que ele é um disco redondo ali. Eu coloco ele no topo, gosto muito dele, do Pornography e o Head on the Door. É a trilogia ali que pra mim fecha bonitinha. Mas eu acho que o Disintegration, pra mim, ele é o mais bem acabado, assim, eu gosto muito... Eu tenho uma relação muito forte com o Dream Pop mesmo, assim, a maioria das coisas que eu gosto é Dream Pop, então esse disco me puxa pra esse lado mais transcendental, etéreo, cósmico, e aí, ao mesmo tempo que ele é muito escapista musicalmente, talvez sejam as letras mais honestas que eu já vi do Smith ali. Eu me conecto muito com a forma como ele trata das emoções, e aí é engraçado que é um cara que a vida inteira esteve com a mesma mulher e ele fala sobre esses sentimentos, sobre essas emoções que parecem dialogar com qualquer tipo de sentimento, com qualquer tipo de pessoa. Então tenho um carinho enorme por esse disco que pra mim continua melhor a cada nova audição. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Elson, deixo aqui o espaço para você falar sobre o seu trabalho, onde que você toca, o seu selo. Fica à vontade, esse espaço é seu. Boa. Eu tenho um selo chamado Sinewave, né? O site é sinewave.com.br, mas estou sempre ali pelas redes sociais, né? E tenho também uma banda, tá um pouquinho parada a banda, a gente precisa voltar até a ativa, né? Que é a Herod. Já faz uns 5 anos que a gente não tá tocando, mas a gente ainda pretende um dia voltar, né? Então nossos discos todos estão no Spotify, ali nas principais plataformas de streaming, e eu tô sempre lá pelo Twitter, @Elson, pode me seguir lá e trocar ideia, que eu tô sempre por lá.
Perfeito, eu vou deixar linkadinho aqui todos esses links para vocês. Eu sou @Kleberfak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de músicas todos os dias. E segue também meu site musicainstantanea.com.br. Estamos ansiosos para rever The Cure aqui no Brasil no finalzinho do ano. E você também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e, se puder, apoie no padrim.com.br/podcastvfsm. Elson, muito obrigado por conversar comigo nesse domingo. Estamos batendo um papo um domingão aqui. Feliz demais de te receber. Não podia ter outra pessoa para dividir esse programa senão você. Excelente, eu que agradeço o convite, eu adoro esse tipo de bate-papo e podem me chamar sempre que precisarem aí. Valeu mesmo. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima e vejo vocês no show do The Cure. Tchau, tchau. Até lá, tchau.